Hoje nós vamos aprender uma história de uma mulher que plantou fé e colheu milagre. Essa história ela se encontra lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeites. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiverem cheias. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e trazia-lhes as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, ela disse a seu filho: Traz-me mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Bem, essa história mostra, conta a história de uma mulher que ficou viúva e que o marido tinha deixado uma grande dívida. Mas se a gente parar para pensar no decorrer da história, a gente vê que ele não só deixou uma grande dívida, ele deixou um legado de fé e confiança em Deus. Aquela mulher, além do luto, ela estava passando por um momento de grande dor, de desespero, porque ela tinha que entregar para pagar as dívidas dos seus 2 filhos. Ela podia ter ficado deitada, sentada, chorando, se lamentando, mas não, ela não fez isso. Ela levantou e foi em busca de ajuda com a pessoa certa. Ela foi atrás do homem de Deus, ela foi atrás de Eliseu. E, embora ela estivesse vivendo uma grande crise, embora ela estivesse vivendo um grande problema, ela decidiu que aquela circunstância não finalizaria a história da sua vida, não iria determinar a história da sua família, dos seus filhos. Ao lermos esse texto, fica muito claro que ela conhecia o Deus do impossível. Ela não aceitou aquela situação choramingando, se lamentando, se vitimizando. Ela foi atrás do homem de Deus contar o seu problema. Ela vai lá e abre o coração para Eliseu. Ela esperava que ele desse uma solução para ela. Mas muito pelo contrário, ele faz uma pergunta para ela. Tipo assim: como que eu posso te ajudar? O que você tem para que eu possa te ajudar? E acredito que nessa hora ela ficou confusa. Ela não tinha nada. Então ela lembra que o pouquinho que ela tinha era uma botija de azeite. E ela vai e diz para Eliseu: Olha, eu não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. Então ele vai, e fala para ela: vai lá, pega essa botija de azeite, vai lá, vai até os teus vizinhos, pega todas as vasilhas que você puder, você e seus filhos, pega todas as vasilhas, e não poucas, quer dizer, vai lá e pega muita coisa, que através desse pouquinho de azeite você vai ver o que Deus vai fazer. Então aqui a gente tem 2 grandes lições. A primeira é que, do mesmo jeito que Eliseu parou para ouvir a mulher e não deu para ela a solução, mas fez com que ela buscasse a solução, que ela encontrasse dentro da casa dela a solução, assim Deus faz conosco. Todos os dias Ele está disposto a nos ouvir e nos encoraja a prosseguir, ainda que nós não nos achemos dignos, de continuar, de fazer, de mudar as circunstâncias. Ele nos leva a refletir o que tem dentro de nós que Ele possa usar. E outra parte também dessa história fala sobre relacionamento. Ela teve que ir buscar vasilhas, e não poucas. Ela teve que ir em muitos vizinhos buscar as vasilhas. Acredito que, de acordo com o texto, como ela conseguiu muitas, ela tinha um bom relacionamento. Isso nos faz refletir como está o nosso relacionamento. Que tipo de pessoa nós somos? Nós estamos nos relacionando com aqueles que estão à nossa volta? Ou estamos nos fechando no nosso problema, nos vitimizando, sem forças e desacreditados que a circunstância, que a situação não vai mudar? Bem, mas não é bem assim. Essa história mostra
que aquela mulher teve que fazer a parte dela para que o milagre dela acontecesse. Então, quando ela já tinha muitas vasilhas em casa, ela chamou seus filhos e fechou a sua porta. Teve seu momento de intimidade com a família. Isso é muito bom. A gente ter esse momento de intimidade com a fechar a nossa porta. Quando ela fechou a porta, ela deixou lá fora a insegurança, o medo, a dor, a incredulidade. E lá dentro ela se encheu de esperança, de fé. Porque muitas das vezes a gente só olha o lado de fora da porta. A gente só vai encontrar pessoas que vão dizer que não vai dar, que nós não vamos conseguir. É nesse momento que a gente tem que ir para o nosso secreto e buscar a Deus. O Senhor dos Senhores, o Deus do impossível, Ele está pronto para realizar o milagre. Eles receberam, aquela família ela recebeu a ajuda de Eliseu e dos vizinhos, mas cada um deles teve que fazer a sua parte. O milagre aconteceu. Conforme ela foi derramando aquele óleo sobre as vasilhas, e as vasilhas foram enchendo, e ela viu que as vasilhas iam enchendo. Imagina as crianças, né? Olha, mãe, tá enchendo. Olha, mãe, a vasilha. Olha, mãe, já encheu mais uma, e mais uma, e mais uma. E ela na fé ali enchendo, e na fé fazendo, e persistindo, até que se acabam todas as vasilhas. E ali, eu acredito que foi a maior lição que ela pode dar para os seus filhos. A lição de que com fé é possível nós mudarmos as nossas circunstâncias e alcançarmos os nossos milagres. Com fé é impossível a gente fazer do pouquinho que a gente tem o muito, né? Porque o pouco para Deus, o pouco com Deus é muito. Essa história de obediência, de fé e de milagre, ela nos relata que essa mulher ela teve solução para os seus problemas. Porque a partir daquele momento, aquelas vasilhas foram cheias, ela pagou a sua dívida e conseguiu viver com seus filhos do resto daquilo ali. Mas uma coisa que chama muita atenção é que a dor dela, o desespero dela não a paralisou. Muito pelo contrário, a moveu em direção a Deus, ao alvo, né? Ao alvo que traz esperança, que traz confiança, que muda as circunstâncias. Ela não deixou que a sua família fosse dissipada, que os seus filhos fossem vendidos. Muito pelo contrário, ela foi lá, fez a parte dela e Deus, na sua infinita misericórdia e graça, abençoou ela e os seus filhos. A fé, ela trouxe uma autoridade tal para aquela mulher que ela não creu, né, somente no que os olhos dela viram, mas ela creu no impossível. Essa mulher fez com que todas as circunstâncias da sua vida e da vida de sua família fossem mudadas. E é assim que nós precisamos fazer. Independente das circunstâncias, mulheres, que nós estejamos vivendo, nós temos sempre que olhar para Deus. Ele sempre vai ter algo para fazer em nós, através de nós. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele vai estar sempre disposto a nos orientar, a nos conduzir, a andarmos sempre em obediência, fazendo aquilo que o Senhor determina, para que através de nós milagres aconteçam em nossa casa, milagres aconteçam em nossa vida, e que através de nós as pessoas possam ver que mulheres que plantam fé colhem milagre. Pensem nisso, reflitam nisso, não se vitimizem, mas façam a sua parte, que com certeza o nosso Deus fará a parte dele. Aquela mulher começou a história angustiada, entristecida, louca para achar uma solução. E ela termina essa história descansada no Senhor, cheia de esperança de dias melhores. E que assim sejamos nós, buscando sempre em Deus a esperança, para que aquilo que nós não podemos mudar, nós sabemos que Ele pode e vai mudar. Mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos dar os passos necessários para que o nosso milagre aconteça. Que Deus possa abençoar a todas. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que vocês possam verdadeiramente plantarem fé e colherem grandes milagres em suas vidas, em suas famílias e ao redor daqueles, em todos aqueles que vocês conhecem, que estão ao redor de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.